Jornal das 11 em entrevista, pessoal. Hoje, dia 31 de outubro, é celebrado os 506 anos de Reforma Protestante. E para falar sobre a data de hoje, né, a sua importância e a história da Reforma, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Liberdade FM os pastores Carlos Messias Alves, que é da Igreja Evangélica Comunidade Cristã de Barroso, pastor Enoque de Souza Nascimento, da Igreja Presbiteriana Central aqui do município, e o pastor Everton Alain de Melo, da Igreja do Nazareno. Sejam muito bem-vindos, pastores, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes. Para nós é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, poder falar um pouquinho dessa reforma que mudou o nosso mundo, que mudou a ótica do nosso mundo, como nós vivemos hoje. Então, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Bom dia, Douglas, ouvintes. Nesse aniversário de 506 anos da Reforma, é um privilégio também estar aqui para compartilhar um pouco dessa história com todos que estão atentos. Bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui pela primeira vez na Rádio Liberdade, justamente para falar de uma coisa que é pertinente a todos nós, protestantes, que é a Reforma Protestante do século XVI. Então, um bom dia a todos e prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Ontem, né, foi celebrada aqui em Barroso, na Câmara Municipal, né, a sessão solene, né, em homenagem à Reforma Protestante. Se vocês quiserem falar um pouco a respeito, brevemente, né, de como foi essa reunião, né, com a comunidade aqui de Barroso. Muito bom, foi uma festa linda ontem na Câmara dos Vereadores. Duas datas foram celebradas, né? O Dia do Evangélico e o aniversário da Reforma Protestante. Eu tive a honra ali de falar sobre o Dia do Evangélico e a importância de resgatar o que é ser evangélico, que é estar em conformidade com o Evangelho. Na sequência, o reverendo Enoque ministrou sobre a Reforma. Foi o Nixon. Foi o Nixon, foi outro amigo nosso que esteve lá ontem, né, que falou sobre a Reforma, e foi uma noite memorável. Realmente foi muita alegria para mim. Pela primeira vez eu vejo uma sessão solene da Câmara Municipal aqui, né? Eu venho de São João del Rei e quando recebi o convite para participar dessa sessão solene, fiquei muito alegre, porque eu nunca tinha visto uma sessão solene em homenagem aos protestantes aqui na região das Vertentes. E isso me alegrou muito, foi um ambiente muito agradável, representantes da Câmara, presidentes da Câmara, alguns vereadores também, e eu creio que, se não todos, mas a grande maioria dos pastores e muitos dos nossos irmãos das igrejas estavam lá todos. Cantamos, ouvimos a palavra, cantamos o hino nacional no início. Foi um momento muito bonito e espero que isso seja sempre repetido, né, aqui na história de Barroso. Certo. Para os nossos ouvintes, eu gostaria que vocês contextualizassem rapidamente sobre o que é a Reforma Protestante, né, e qual que é o objetivo da Reforma, né, como ela surgiu, qual é o objetivo. A Reforma de 1517 de Lutero, na verdade foi o acontecimento que realmente vingou, porque antes da Reforma, desde a Idade Média, surgiram outros movimentos, né? Tivemos os valdenses, né, na Idade Média, que tentaram fazer isso. Eles queriam realmente viver pela Bíblia, mas foram sufocados pela Igreja. E depois tiveram outros, como o Savonarola, lá de Florença, o padre italiano. Também um outro que era um padre tcheco, né, John Hus. Todos eles queimados ou mortos, executados pela Igreja, porque intentaram fazer algo contra o status quo da Igreja de então. Eles queriam voltar à pureza do cristianismo, regido pelas Escrituras Sagradas. Mas Lutero, então, foi um momento muito propício, primeiro porque era o príncipe alemão, como eu posso dizer que ele apoiou esse movimento e deu guarida a Lutero. Apesar de a Igreja tentar excomungá-lo e tal, mas ele teve essa oportunidade de fazer a reforma, pregar na catedral, nas postas da Catedral de Wittenberg, as suas 95 teses. Chamados lá para Roma, ele teve salvo-conduto para ir e voltar. Portanto, ele fez isso, foi indagado, e ele pediu que ele fosse contrariado de acordo com as Escrituras. E eles não conseguiram provar. E ele voltou, e a reforma então continuou. Ele fez a sua tradução da Bíblia para o alemão,
coincidiu também na época da invenção da prensa por Gutenberg, quando a Bíblia passou a ser impressa, e isso possibilitou que todas as pessoas começassem a ler a Bíblia na sua língua original. Que antigamente a Bíblia tinha uma tradução latina, que era ainda aquela lá da época de 200 anos, né? A Vulgata. E hoje tem a tradução de Jerônimo. Inclusive essa Bíblia, a tradução de Jerônimo, é uma Bíblia excelente, muito boa. Mas então passou cada cristão, cada crente, poder ler a Bíblia, né? Não somente o sacerdote na igreja para interpretá-la, e os cultos passaram a ser nas línguas originais dos povos, não em latim, uma língua que eles não entendiam. Portanto, foi um grande movimento que, principalmente na Europa, Holanda, depois Inglaterra também, e foi se espalhando. Em Genebra, Calvino, que tinha vindo da França, que foi o grande sistematizador da Reforma, vários livros que ele escreveu sobre comentários bíblicos e também as suas institutas, que normalizam, portanto, a Reforma. Aí teve outros grandes reformadores, como o Zwinglio, e muitos outros, como os irmãos aqui irão falar, eu tenho certeza. Certo. A próxima pergunta é justamente a respeito dos principais reformadores, né, que fizeram parte da Reforma Protestante, né? A gente tem 3 nomes que têm bastante destaque, que é o Martinho Lutero, que já foi citado pelo pastor Enoque, também tem o Calvino e o Zwinglio. Sim. Eu gostaria que cada um de vocês falasse brevemente sobre cada um deles, né, a importância que eles tiveram na Reforma. Então eu gostaria que o pastor Carlos Messias falasse um pouco sobre Lutero, o pastor Enoque sobre Calvino e o pastor Everton sobre o Zwinglio. O Calvino, como eu disse, ele foi um intelectual francês. A início ele tinha começado a estudar direito, mas posteriormente ele abandonou seu curso de direito e foi fazer o curso teológico. Por ser perseguido na França por suas ideias já reformistas, ele se estabeleceu no cantão de Genebra, na cidade de Genebra. E ali ele implantou esse sistema protestante e escreveu as suas institutas. E, na verdade, o Calvino ele é reconhecido como o maior escritor francês do século XVI. Foi ele que normatizou também a língua francesa com seus escritos. Não só é reconhecido pela igreja protestante, mas mesmo o mundo secular o reconhece assim. Então ele foi um grande reformador, que teve vários discípulos, como John Knox, por exemplo, que fundou a Igreja Presbiteriana na Escócia, mas a Reforma, sobretudo, foi um sistema presbiteriano, onde os presbíteros seriam escolhidos pela Igreja e eles seriam os regentes da Igreja. Então, essa foi a primeira parte da Reforma, e houve também depois uma pequena divisão, dependendo das doutrinas que as pessoas entendiam como da sua maneira mais certa, e houve então as várias outras denominações que nós temos hoje. E podemos falar de Lutero. Lutero, ele é um cidadão alemão que um dia está voltando de uma festa e se vê no meio de uma grande tempestade, e um raio atinge ele, atinge um carvalho e também atinge um amigo dele. E ele faz uma promessa de, se ele se salvasse ali, ele se tornaria monge, ele ia para a igreja. Então ele entra vai para a igreja, e ele acaba indo para ser da companhia de Agostinho. Então ele é um monge agostiniano, onde ele ali começa então a estudar e vai ser mandado para Wittenberg, ali na Alemanha, para ele poder ser professor de teologia. E quando ele chega ali para ser o professor de teologia, e ele sofria muito, porque na mente de Lutero ele achava que o pecado dele jamais poderia ser perdoado. Ele tinha medo de ir para o inferno. Então o inferno, assim, a palavra justiça de Deus para Lutero era muito pesado. Ele não conseguia ouvir essa palavra. Para ele ouvir essa palavra justiça de Deus era como se fosse um peso muito grande na vida dele. Ele não conseguia. Ele preferia ouvir outra coisa do que a justiça de Deus. E quando ele está lendo o livro de Romano, que o justo viverá da fé, que será salvo através da fé, abre os olhos de Martinho Lutero, e Martinho Lutero começa a ver realmente a justiça de Deus de um outro olhar. Então Martinho Lutero começa então a pregar isso dentro da igreja. E naquela época estava sendo construído, né, a Basílica de São Pedro em Roma, e
E o Papa tinha ordenado, o Papa Leão X, ele tinha ordenado que o pessoal saísse para vender as suas indulgências, para arrecadar dinheiro para construir a Basílica. Isso aí também, Lutero não foi a favor disso, porque Lutero já tinha falado, olha, já é tão rico lá, já o pessoal tem muito dinheiro, por que vai sugar mais o pobre ainda? Então, Martinho Lutero então, foi contra isso e começa então agora a escrever as suas 95 teses, falando sobre as indulgências, que era errado, né? A simonia que o pessoal vendia, né? O cavaco, né? O pedacinho da cruz de Jesus, a pena da pomba, né? A lágrima de Maria que pingou, tal. Então isso aí trazia, né, a cabeça de João Batista, né? Que hoje tem 3 lugares no mundo, tem a cabeça de cada um lugar, tem uma cabeça dele. Então a gente percebe que Martinho Lutero começa a abrir os olhos do povo. E isso trouxe para Martinho Lutero assim, contra a igreja não aceitando isso, porque quando Martinho Lutero começa a querer que haja uma reforma na igreja, ele não queria sair da igreja, ele não queria dividir a igreja. Ele jamais, na intenção de Martinho Lutero, era dividir a igreja. Ele queria que havia uma reforma na igreja. Tanto que depois, mais tarde, no Concílio de Trento, Trento vai tirar as indulgências, mas vai continuar determinadas coisas que Martinho Lutero não aceitava. Mas uma coisa que Martinho Lutero vai fazer é traduzir a Bíblia para o alemão e vai fazer uma revolução na educação. E é por causa dessa revolução na educação que hoje nós podemos estar hoje sabendo que a escola pública eu posso estudar, os meus filhos estudaram, outros vão estudar, porque Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele percebeu que somente os príncipes, somente o clero sabia ler. Então as pessoas mais pobres não sabiam ler. Então o que aconteceu? A igreja então começou, né, os reformistas, eles começaram a ensinar os mais pobres a ler. Então houve um grande avanço aí na educação. Então se hoje nós temos uma escola pública que é aberta, acessível a todo mundo, foi por causa da reforma. A reforma que através de Martinho Lutero, né? Mais tarde é claro que outros reformadores vão surgir e vão continuar avançando, como na economia, né, como até mesmo, né, mais tarde a gente vai ver aí o avanço da indústria, tudo também causado por esse ato de Martinho Lutero. Martinho Lutero teve uma oportunidade muito grande das ideias dele, como nosso querido pastor Enoque falou, na Idade Média, os outros tentaram reformar a igreja e não conseguiram, mas ele teve do lado dele a sorte de ter a prensa. Quando teve a prensa, as ideias dele foi muito mais fácil, muito mais rápido divulgada, principalmente na Europa, foi muito mais fácil as pessoas ter acesso a ela. E quando foi tendo acesso, e como também os príncipes, os reis, os países estavam se nacionalizando, já não estavam aguentando mais pagar imposto lá para a Igreja Católica, né? Não vou dizer Igreja Católica aqui para não ofender nenhum católico, que jamais eu estou aqui para falar mal da Igreja Católica, porque eu acho que tem muita pessoa boa, como também tem muita pessoa ruim em vários lugares. Mas naquela época, a gente pode perceber que a história vai nos contar que a prensa foi muito importante, o pastor Enoque, que ela conseguiu fazer que as ideias de Martinho Lutero chegassem a outros reformadores, a dar apoio, a dar força aos outros reformadores, e como também a ajudar que a escola pública fosse verdadeiramente consolidada. Ela vai ser consolidada mais tarde, mas lá naquele tempo o pobre pôde ter acesso verdadeiramente ao ensino, poder aprender a ler, a escrever, para ele poder ler a palavra de Deus. Então a reforma não foi só uma reforma religiosa, ela foi muito mais do que isso. Eu vejo que Martinho Lutero, ele não queria jamais dividir a igreja, mas como a igreja não aceitou, chamou ele uma vez lá, mandando ele, falando para ele assim, que olha, pede perdão, se arrepende do que você está falando, mas ele não quis se arrepender. Ele falou, não vou fazer isso, eu não vou voltar atrás, porque eu acho que está errado as indulgências, a simonia está errada, mas mesmo assim a igreja continuou batendo o pé. Depois a igreja vai excomungá-lo, vai perseguir ele para tentar matar, mas os príncipes na Alemanha protegem ele, né, guarda ele ali no castelo, deixa ele, né, em Wittenberg bem protegido. Ele teve essa oportunidade também de ser preservado da vida dele. Então a reforma protestante, ela foi muito importante na área da educação. Eu tenho certeza que depois os demais pastores que vão falar sobre a economia, sobre o avanço que nós temos hoje. Hoje nós temos um mundo mudado por causa da atitude de um homem chamado Martinho Lutero.
Bom, menos conhecido, mas não menos importante, o Zwingli, suíço. Ele não deixou uma igreja em si organizada, mas ele influenciou o surgimento de várias igrejas protestantes na Suíça. Influenciou muito ali na teologia de Calvino. Morreu novo, morreu com 47 anos, morreu esquartejado, já por aquilo que nós poderíamos chamar de Inquisição, que se começa ali como uma resposta contra a reforma. E ele escreveu 67 teses. Alguns teólogos até entendem que elas são até mais profundas que as de Martim Lutero, e percebem muito delas nos escritos de Calvino. E basicamente ele tem algumas linhas de crítica e proposta, né? Porque a ideia da reforma, eu acho que é fácil de comparar quando a gente olha para nossa casa. Quando a nossa casa não está legal a pintura, as portas não começam a funcionar mais, a gente vê a necessidade de fazer o quê? Uma intervenção para que restaure o propósito original, né? Então a reforma, ela tinha como ponto central restaurar a igreja ao propósito, ao plano bíblico, né? A forma que ela nasceu. Então, por exemplo, Zwingli, uma das coisas que os seus escritos batem muito, afirmam muito, é o retorno do conceito de que a salvação é só em Cristo, né? Não há um outro mediador. Cristo é o único mediador. Ele também se opôs ao formato que era a missa naquele tempo. Então ele começa a fazer pregação expositiva, o que não era aceito na igreja daqueles dias. Ele também se opôs fortemente às indulgências e todas aquelas práticas que no momento aconteciam comumente na igreja católica romana daquela época. Então, fechando aqui sobre Zwingli, né, ele não é dos mais conhecidos reformadores, mas ele teve uma grande influência ali na teologia de Calvino. Certo. A reforma ela teve muita influência então na sociedade como um todo, na economia, na educação, e a comunidade evangélica ela vem crescendo muito no Brasil, né? A gente vê que cada vez mais os evangélicos eles têm voz, né? Eles estão presentes em vários espaços aqui da sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre aqui em Barroso, né? Como esse cenário acontece aqui no município, né? Falar brevemente aí, cada um de vocês três, sobre as suas respectivas igrejas, né? Como é a relação de vocês com a comunidade evangélica aqui de Barroso. É uma coisa muito bom, a gente pode perceber ontem, principalmente, né, a cerimônia que houve na Câmara Municipal, é uma grande conquista para os evangélicos. Creio que há 30 anos atrás, os evangélicos não tinham essa oportunidade de expressar a sua fé. Ainda nós era considerado um herege ainda para muitas pessoas. Hoje não, hoje os evangélicos em Barroso é bem acolhido, as pessoas hoje nos respeitam bastante, a sociedade já tem um grande entendimento, primeiro do respeito, né, ao culto e a crença do outro, que isso é muito importante, o ser humano evoluiu muito para isso. Então Barroso hoje cada dia mais está crescendo. Não que eu venha dizer que a Igreja Católica é a pior, está se piorando, não. Não é nem questão disso, é questão maior, é que as pessoas estão lendo a Bíblia, estão buscando conhecimento cada dia mais. É um desafio também para nós evangélicos também, como também, creio também para a Igreja Católica também, de a gente poder cada dia mais poder estar levando e ensinando e instruindo e mostrando para essas pessoas a verdadeira palavra do Senhor. Pois a gente pode ver que os reformadores, eles tinham em mente isso, que as pessoas conhecessem mais a Bíblia, e hoje o que a gente veja é isso em Barroso, as pessoas estão conhecendo mais a palavra de Deus, e estão mais se respeitando um ao outro. Eu faço parte de um projeto chamado Projeto Encorajar. Esse Projeto Encorajar, ele trabalha o campo das vertentes, todas as cidades há um mapeamento a nível de censo para compreender as dificuldades e a quantidade de evangélicos que tem nesses municípios. Barroso é um dos que tem a quantidade percentual de evangélicos mais expressiva. Nós comentávamos nos bastidores um pouquinho sobre isso, né? E isso é uma bênção para a cidade, né? Então, como eu vejo hoje, a facilidade do acesso à internet, ela tem levado as pessoas
A própria Bíblia, que é uma herança da Reforma, a divulgação ampla da Bíblia, tem levado muitas pessoas a terem a oportunidade de, através das Escrituras, fazerem um julgamento, né, fazerem a sua interpretação e buscarem uma denominação a qual elas entendem que está alinhada com o que as Escrituras têm dito. Nós passamos por uma pandemia, toda a cristandade sofreu como um todo, mas eu observo, falando até com pastores de outras cidades, que a igreja em Barroso, nós passamos até bem pela pandemia. Então, assim, eu falo, por exemplo, da minha igreja, a Igreja do Nazareno, a qual eu sou pastor até o momento, nós não encolhemos, até crescemos durante a pandemia. E, ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso traz desafios, né? Porque cada vez mais mais pessoas vão chegando à fé evangélica, e aí vem a nossa responsabilidade de lembrar, né? A fé evangélica é conformidade com o evangelho. E muitas das vezes o contexto cultural dos nossos dias leva a um choque. A Bíblia, ela choca com o contexto cultural dos nossos dias, mas é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para nós. Então, assim, eu creio, eu vejo assim, a igreja evangélica em ascensão em Barroso, em crescimento, e isso vai somar, isso não vai dividir a cidade, isso vai trazer bênção para esse território. A Igreja Presbiteriana Central foi a primeira igreja evangélica de Barroso, né? Esse ano estamos comemorando ainda até dezembro o ano do 75º, né? Jubileu de Diamante, 75 anos que a igreja foi organizada aqui. E, logicamente, nós sempre dizemos que a reforma, ela não foi um fato que ficou parado na história. E a frase Ecclesia reformata sempre reformanda significa que a igreja ela tem que se reformar sempre. Não se reformar no sentido que para uma coisa nova, mas a igreja tem que estar sempre voltando para as Escrituras. O que acontece é que nós vivemos num mundo que está cada vez mais permissivo, muito secular e, sobretudo, um mundo pluralista, né? Nós vemos hoje em dia, são religiões orientais, outro tipo de religião que até o início do século, até o meados do século passado não existia no nosso país. Então isso também houve um movimento muito grande que começou a influenciar também as igrejas protestantes. E hoje o que nós vemos, existe um número grande de igrejas que começam a inserir coisas na sua liturgia que não é de acordo com a palavra de Deus. Então é necessário que todas as igrejas ela seja sempre guiada pela palavra. A reforma ela tem que estar sempre sendo reformada, ou seja, sempre voltando para a origem, sempre olhando para as Escrituras, porque é nas Escrituras que nós conhecemos a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. E disse Jesus Cristo, né? São as Escrituras que testificam dele. Portanto, essa é a necessidade, como nós, evangélicos e todas as pessoas cristãs, de estudarem as Escrituras Sagradas para que realmente adorem a Deus e a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, de uma forma que não seja com misturas, principalmente relativas a esse mundo contemporâneo que nós vivemos, onde é um mundo totalmente misturado. Coisas que até o início deste século, ou talvez até meados do século passado, final do século passado, que eram considerados como pecado, hoje em dia já não são mais. A própria lei civil, ela aceita isso como normalidade. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia ela é imutável, ela é a mesma sempre, e às vezes muitas pessoas acham que a Bíblia ela está arcaica, ela é arcaica, mas a igreja jamais ela pode se adaptar ao mundo. Deve ser sempre o contrário, o mundo se adaptar à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Logicamente, nós hoje não temos escravos, mas a Bíblia ela não é um livro histórico, nem tampouco um livro científico, mas a Bíblia é um livro totalmente espiritual. Ela nos ensina como nós somos salvos, como a nossa alma é salva por Cristo Jesus somente, e é pela graça, não são pelas obras. Nós não somos salvos pelas coisas que nós fazemos, mas a salvação é algo gratuito que nos é dado por Deus. Quando nós vemos lá na carta de Efésios, Paulo aos Efésios, ele enfatiza isso, que nós somos salvos pela graça.
Inclusive, esse é um dos pilares da reforma. A salvação pela graça, né? E a salvação pela fé. Fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Somente as Escrituras, que são elas que são a única regra de doutrina e prática da Igreja e de todos aqueles ditos cristãos, da Escritura Sagrada. E também somente Cristo. Não existe outro além de Cristo para trazer a salvação, para conceder a salvação para a alma humana. E por fim, a glória é sempre dada somente ao nosso Deus. A ninguém mais tem glória. As nossas glórias vão para o Senhor. Ele que é o único que merece glória e louvor e toda a honra de nós, da nossa parte. Portanto, esses são os pilares básicos da reforma que nós tentamos seguir, né? E sempre que possível, olharmos para nós mesmos e fazer um retorno às origens, que são as Escrituras Sagradas. Certo, é uma história muito interessante, né, pessoal? Infelizmente a gente já está com o tempo estourado aqui no Jornal das 11, mas mais uma vez eu agradeço muito a presença de vocês três aqui no estúdio. Estejam sempre convidados a retornar aqui para falar sobre as obras das igrejas, e a Rádio Liberdade parabeniza toda a comunidade evangélica pelo dia de hoje e estão sempre aqui de portas abertas para receber vocês. Muito obrigado e boa tarde a todos.